Saudações a todos, estamos aqui novamente para continuar falando um pouquinho de ciência política, filosofia e saúde. Meu nome é Elion Gotti Neto e hoje a gente vai continuar falando um pouquinho sobre tipologia do poder. Então, recapitulando o que a gente viu da última vez, há três tipos básicos de poder. Nós temos aí, conforme uma classificação do Amitai Etzioni, o tipo coercitivo, ele é baseado em punições, em sanções. Ele possui um contrato psicológico, conforme esse autor, que se baseia num mecanismo alienatório. Ele está preocupado em obter uma obediência mecânica, não uma mudança de convicção ou um sentimento de satisfação. Ele visa apenas a obediência mecânica, a dobrar a vontade do outro. Daí falar que é um mecanismo alienatório. E o tipo de organização envolvida é uma organização coercitiva, cujo objetivo é controlar o comportamento. Em segundo lugar, teria o poder manipulativo. Ele se baseia em recompensas. A característica dele é ser calculista, uma obediência interesseira. Os dois continuam nessa relação de troca de poder enquanto eles sentem que são beneficiados. O tipo de organização dele é utilitário. O objetivo é obter resultados, por meio de barganha com funcionários, com patrões e por aí vai. Ou entre duas partes iguais ou quase simétricas. E por fim teria o poder normativo, conforme a denominação do Amitai Etzioni, que ele se baseia em crenças, em convicções. O contrato psicológico é moral, ele deriva de uma disciplina interior, de um sentimento psicológico do que é o certo e o errado a ser feito. E o tipo de organização é normativa, o objetivo de uma organização baseada num poder de caráter mais normativo é realizar uma missão ou tarefa em que os participantes acreditam efetivamente. Uma sugestão excelente de aplicação da tipologia do poder ao debate político, sem dúvida nenhuma, é o livro Os Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial, que é um debate entre o Alexandre Dugin, conselheiro ideológico do Vladimir Putin da Rússia, e o filósofo brasileiro Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho fala a respeito dos três projetos globalistas e de como cada um prioriza um tipo de poder diferente. Ele fala do projeto globalista ocidental, que prioriza o poder econômico, que tende a julgar tudo em termos de lucro e prejuízo, e em termos materiais, em termos de dinheiro, de finanças, e julga inclusive e tenta prever os comportamentos alheios com base no mercado, no uso da troca de interesses. Tem o projeto russo-chinês, o projeto socialista internacional, que seria, segundo o Olavo de Carvalho, um projeto globalista que focaliza sua ação em termos militares, coercitivos, políticos e que visa uma busca do poder de controle por uma hegemonia coercitiva. É claro que eles vão se utilizar de elementos econômicos, é claro que eles vão se utilizar de elementos ideológicos, eles estão muito próximos agora, por exemplo, quando você vê a Rússia, eles ficam muito próximos de um abarcamento da Igreja Ortodoxa para fins políticos. Eles tentam fazer um jogo com a Igreja Ortodoxa. Isso não quer dizer que a prioridade deles é por convicção. Eles usam a convicção alheia para disseminar um projeto coercitivo, um projeto político bélico. E tem uma terceira frente globalista, que seria do Califado Universal, seria a Frente Islâmica, que prioriza questões de convicção. Então, não quer dizer também que essa frente não utilize fatores econômicos. Eles têm várias ferramentas que utilizam poder de troca, poder econômico. Não quer dizer que eles não utilizem elementos coercitivos, bélicos, políticos. Mas a prioridade deles, a motivação deles e como eles interpretam o mundo tende a se centrar em questões ideológicas, questões de convicção. Então é muito interessante, é uma obra que tem uma compatibilidade com o conceito de guerra de civilização, de choque de civilizações do Huntington. Então é uma obra que cabe bem para quem tem interesse em política externa e conhecer o panorama internacional da nossa política. Então essas frentes globais de poder, elas interagem, às vezes elas fazem alianças, às vezes elas disputam entre si, e no meio desse jogo todo, o mínimo que a gente tem que tentar fazer é compreender onde a gente pode estar. E é claro que o poder também é exercido pelo médico, pelo profissional da saúde. O médico, ele exerce o poder tanto coercitivo, quanto econômico ou intelectual, o que eu chamaria até no contexto médico de deliberativo, consensual deliberativo.
Primariamente, o que nós temos que prezar, sem dúvida nenhuma, é o uso do poder intelectual, do poder de convicção, do poder normativo. O médico ele prioriza sempre convencer a pessoa daquilo que é uma boa conduta a ser tomada para o bem dela, né? Levando em consideração as questões morais internas da medicina, né? A necessidade de promover o bem ao paciente, proteger sua vida, né? Ampliar sua autonomia e por aí vai. Então, isso é o cenário perfeito. Agora, é claro que o médico também vai exercer poder econômico na sociedade. O médico cria clínicas, estabelece vínculos empregatícios, trabalha para alguém, contrata pessoas para trabalhar na sua clínica. Então, há elementos de troca econômica. O médico recebe honorários, então ele recebe algo também que o sustenta e que promove o seu bem-estar e devolve promovendo o bem-estar do seu paciente. Então, há elementos econômicos também numa relação médico-paciente. E pode haver, é claro que isso não é desejável, é sempre evitado, porque tem uma margem muito grande que pode ser aberta para atitudes antiéticas e imorais, mas pode ser que o médico chegue a exercer, em raras situações, o poder coercitivo. Por exemplo, quando o médico detecta alguém em crise psicótica, agressivo, com chance, inclusive, de assassinar alguém. O tratamento dessa pessoa, a apreensão e o tratamento são coercitivos. O médico precisa confinar aquela pessoa pelo menor tempo possível para que ela receba o tratamento e não cause mal à sociedade ou a alguém inocente. Então isso é raro, mas isso demonstra também a capacidade coercitiva que o médico tem de agir em sociedade e inclusive abre margem para alguns abusos que já aconteceram na história. Seja na medicina comunista ou nazista, o médico já abusou desse seu aspecto coercitivo, dessa sua possibilidade de usar o poder para dobrar a sociedade de uma forma inadequada, muitas vezes. Mas isso, hoje em dia, claramente deve ser deixado isso de forma evidente, não é a forma desejável, isso é a exceção da exceção. E é claro que o médico ele possui muita autoridade, uma autoridade intelectual na sociedade, né? Ele faz uma influência muito grande por onde ele passa, e é claro que ele pode abusar do poder que ele tem, e ele pode ser instrumento de abuso do poder por outras pessoas com interesses secundários. Então, por exemplo, há médicos que abusam do seu poder e tentam obter elementos políticos e econômicos com o uso da medicina, obter algum benefício político, por exemplo. E os médicos podem ser utilizados por um governo, por exemplo, como foi utilizada a medicina pelo governo do Partido dos Trabalhadores. Ainda está acontecendo, os resultados disso ainda acontecem hoje no Brasil, mas como a medicina foi utilizada e instrumentalizada pelo Partido dos Trabalhadores para manter o seu projeto de poder e fortalecer suas alianças internacionais para obter apoio de sustentação de um projeto de poder hegemônico, político, econômico e cultural, né, dentro do nosso país, que foi o programa Mais Médicos. Inclusive, eu vou deixar para vocês um breve vídeo sobre as intenções do programa Mais Médicos como um exemplo ilustrativo de como a medicina pode ser utilizada não somente para reforçar laços políticos, obter apoio internacional, mas também capitalizar politicamente uma lei, né, e usá-la como propaganda política para sensibilizar e mobilizar a população a favor de um determinado projeto em sociedade. Fica aí um breve vídeo do programa Mais Médicos e já já a gente encerra. Uma das poucas medidas concretas, falando em medidas concretas do governo federal após a onda de protestos de junho de 2013, foi o Mais Médicos. Vocês lembram aí do programa que beneficia principalmente a população de locais distantes dos grandes centros urbanos onde não há médicos disponíveis. O Jornal da Band vai mostrar agora como o Ministério da Saúde arquitetou o projeto. Gravações de uma reunião revelam que assessores tentaram mascarar um dos objetivos dos Mais Médicos, objetivo este admitido na própria reunião, que era atender financeiramente o governo cubano. Quando o povo brasileiro encheu as ruas nas manifestações de protesto de junho de 2013, o governo federal tratou de apressar algumas medidas populares. Por exemplo, contratar médicos para atuar em locais do país que não eram atrativos para os doutores brasileiros. O
o projeto Mais Médicos, que o Planalto já vinha estruturando secretamente havia pelo menos 6 meses. A pressa era tão grande que acabou dando causa a um evento raríssimo aqui na capital da República. Em pleno sábado, 6 assessores de ministros se reuniram para tratar da redação de 2 documentos que ainda faltavam para fazer a formatação jurídica definitiva do programa Mais Médicos. A reportagem da Rede Bandeirantes conseguiu identificar 3 assessores do Ministério da Saúde. Rafael Bonassa, assessor do gabinete do ministro. Alberto Kleiman, da área internacional. E Jean Kenji Uema, chefe da assessoria jurídica. Além de Maria Alice Barbosa Fortunato, que atualmente é coordenadora do Mais Médicos na Organização Pan-Americana de Saúde. É dela a maior preocupação em esconder do público aquilo que parece ser um dos mais importantes objetivos do programa: atender ao governo cubano, dando emprego aqui para médicos de lá. Se a gente coloca governo cubano, se o nosso documento é público, qualquer pessoa vai entender que a gente está driblando a coisa de fazer o acordo bilateral e pode dar uma detonada nisso. A representante da OPAS propõe então um pequeno truque: fingir que o programa está aberto para médicos de outros países. Mas para esses, no entanto, será destinado apenas 0,13% do orçamento alocado para o primeiro ano do programa Mais Médicos. A gente pode colocar neste TA Mercosul e Unasul, que vai dar, digamos, 2 milhões, para tirar o foco só Cuba e incluir países do Mercosul e da Unasul. O atual secretário de Gestão do Trabalho do Ministério da Saúde diz que não houve nenhuma intenção de mascarar o acordo com Cuba. O termo de cooperação é bem transparente, é bem claro. Ele está lá, literalmente está colocando no termo de cooperação que o termo de cooperação com a OPAS é para trazer médicos cubanos previstos no programa Mais Médicos. Então não tem nenhuma tentativa de burlar. A discussão dos assessores passa por outros temas complicados, como a vinda de assessores cubanos para acompanhar o programa, encarados pelos críticos do Mais Médicos como vigias ou feitores do governo cubano para evitar deserções. Eu vou colocar, tipo assim, se são 9 mil médicos e 50 assessores, eu vou colocar 9.050 médicos bolsistas no meu TA, porque no programa não entra, e é isso que eu quero defender. Outro problema: qual o salário que Cuba deveria pagar aos médicos? Pelo que diz o representante do Ministério da Saúde na reunião, quem definiu o valor foi um brasileiro, o assessor internacional da presidência, Marco Aurélio Garcia. 60 para o governo, 40 para o médico. O Marco Aurélio botou hoje na reunião, só para socializar. A representante da OPAS, no entanto, acha que o governo brasileiro, que contrata e paga a conta, não deve se meter. A relação é do governo deles, eles que decidem. Não é a gente que vai interferir nisso enquanto o médico cubano vai ganhar. Não é o que pensa o Tribunal de Contas da União. Depois de estudar os documentos que embasaram o acordo, o TCU concluiu que o tratamento diferenciado entre médicos brasileiros e os que vieram por meio de intercâmbio afronta o artigo 5º da Constituição Federal, segundo o qual todos são iguais perante a lei. Afronta também o Código de Recrutamento da Organização Mundial de Saúde, que determina que o pessoal de saúde imigrante deve ser contratado, promovido e remunerado com base em critérios objetivos, tendo por base a igualdade de tratamento com o pessoal da saúde do país onde irão trabalhar. Todas as liminares que tentaram colocar isso para a Justiça do Trabalho foram derrubadas. A relação de trabalho do médico cubano é uma relação de trabalho dele com o governo cubano. Ele é um funcionário do governo cubano, ele tem a previdência lá, tem uma carreira, ele tem uma relação específica de lá. A nossa relação do governo brasileiro com esses profissionais não é uma relação de trabalho. Nas últimas 2 semanas, a Rede Bandeirantes procurou todas as pessoas e entidades que foram mencionadas nesta reportagem para que eles tivessem uma oportunidade de explicar o problema. A assessoria de imprensa do ministro Marco Aurélio Garcia solicitou e recebeu uma cópia dos áudios que foram veiculados na reportagem, mas não deu resposta a um pedido de entrevista que foi feito ao ministro Marco Aurélio Garcia. No Tribunal de Contas da União, o procurador que faz a fiscalização do convênio com a OPAS disse que estava muito ocupado com o lançamento de um livro e que não teria agenda para nos receber. A Organização Pan-Americana de Saúde recebeu 5 e-mails e 18 telefonemas da nossa produção, mas sequer designou um assessor para tomar conhecimento da denúncia. Então, como a gente vê no vídeo, que foi anexado a essa aula, há interesses secundários. Quando a gente fala de interesses de uma proposta política, a gente pode falar de interesses explícitos. O interesse explícito foi interiorizar o médico brasileiro e melhorar o acesso da população à saúde, mas há interesses e há causas finais implícitas. Automaticamente fazendo isso, eles vão ter capital político positivo, vai gerar uma boa imagem. Às vésperas de uma eleição, isso ainda é mais forte. Unido a um momento de convulsão social como foi 2013, nas manifestações de rua, isso acaba implicitamente
dando uma amenizada na imagem ruim que o governo estava acumulando com a população, e tem causas discretas ou secretas que incluem aí uma grande evasão de bilhões de reais para um governo estrangeiro ditatorial, né, e que fica, de uma certa forma, caracterizado como uma busca de fortalecimento de alianças internacionais para validar um projeto interno de controle, né, do poder político aqui no Brasil. Tudo isso tem que ser levado em conta quando a gente analisa uma proposta política. Lembra das 4 causas metafísicas, das 4 causas aristotélicas? Causa eficaz, quem fez; causa material, como que fez; causa formal, como fez; e causa final, para que fez. Então, se você pegar, por exemplo, a lei dos mais médicos, tente explicar essas 4 causas em todas as suas nuances. Esse simples exercício de explicar quem fez, quem é o responsável direto e indireto, como fez, com que fez, com que verbas, com que apoio e para que exatamente essa pessoa fez uma determinada lei, e analisando os resultados dessa lei no campo histórico pragmático, você já vai ter aí um bom arsenal, né, de ferramentas analíticas da política que ocorre em nossa sociedade. Mais um grande abraço e até breve.